Então, senhores, seguindo aqui com a análise da audiência de conciliação e mediação, que está prevista no artigo 334 do CPC e da qual já fizemos diversas considerações, vamos continuar o estudo. Eu vou repetir aqui no chat para vocês o caput do artigo 334, só para fechar a análise do caput. Nós vimos que na parte inicial nós tratamos do caput inteiro, né? A parte inicial é aquele que fala que se a petição inicial estiver ok, se não for o caso de julgamento liminar de improcedência, o juiz vai designar a audiência. O juiz vai determinar a citação do réu para comparecer à audiência. Vimos que o juiz tem que observar dois prazos distintos, né? Um prazo de 30 dias da designação para frente e um outro prazo do recebimento da citação para frente. Falamos sobre isso. Vamos continuar na análise desse artigo 334, mas vamos agora seguir pelos parágrafos. E os senhores verão que muito desses parágrafos nós já até tratamos. Querem ver? Olha o que prevê o parágrafo 1º desse artigo 334. Artigo 334, parágrafo 1º. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação e mediação, observando o disposto nesse código, bem como na disposição das leis de organização judiciária. É aquela lógica que nós tratamos de que o juiz não deve participar, que a participação, que a atuação do mediador e do conciliador é preferencial. Fizemos menção a diversos dispositivos sobre isso. Artigo 3º, parágrafo 3º, artigo 139, inciso 5º, artigo 165, artigo 166 do CPC. E está de novo aqui o 334, parágrafo 1º. Preferencialmente, tanto que ele fala o conciliador ou mediador, óbvio, onde houver. Nós já mencionamos que não é uma nulidade do processo se o juiz realizar esse ato, especialmente se o juiz realizar o ato onde não haja mediador ou conciliador. Porque senão o processo não ia andar. Um ato do procedimento é a audiência de conciliação e mediação, que deve preferencialmente ser realizada por conciliador e mediador. E se na localidade, você acha que nesse Brasilzão de Deus, o judiciário está sempre prontamente aparelhado para a prática de todos os atos? Você imagine se não tiver conciliação, não tiver conciliador ou mediador na localidade. E você vai falar para o juiz que o processo não vai seguir? Claro que não, aí não tem, o que não tem remédio, remediado está. Já falamos sobre isso. Parágrafo 2º. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação. Eu até já falei para os senhores que quanto à mediação é até mais comum que tenha mais de uma. Na verdade, na mediação, uma mediação exitosa, em regra, na maioria dos casos, tem mais de uma. Porque o mediador trabalha de um modo passivo, né? Também já falamos sobre isso. Ele não propõe solução. A lei traz um prazo ali, para também não virar bagunça, para também não ficar eternamente nessa tentativa de consensualidade. Então pode ter mais de uma sessão, mais de uma audiência para fins de conciliação ou mediação, mas não se pode exceder o prazo de 2 meses da data da realização da primeira sessão. Então podem ser várias sessões continuativas, mas entre a primeira e a última não pode ter 2 meses. Bom, vejam, não pode ter 2 meses pelo ato do mediador do conciliador. Então, o conciliador marcou uma audiência. O mediador realizou uma audiência de mediação. Hoje, ele vai designar a próxima. Ele pode marcar para 3 meses? Não. Ele pode marcar para a próxima semana? Pode. Aí tá avançando as tratativas. Ele pode marcar a próxima para daqui mais uma semana? Pode. Deu 2 semanas entre a próxima e a primeira, né? E por aí vai. Ele não pode prosseguir na tentativa ad aeternum, por um ato dele, mediador. Ele é um auxiliar da justiça. Mas se está em vias de sair a mediação, na próxima sessão, me perdoe, na próxima sessão ele consegue consumar a mediação. As partes estão quase percebendo, quase chegando à solução consensual. Só que essa semana agora é a última, dentro desses 2 meses. A próxima sessão vai ultrapassar 2 meses. Será que você vai jogar todo esse trabalho fora? E não tem chance de obter a mediação? Claro que não. O mediador não pode ultrapassar esse prazo de 2 meses, mas o juiz pode? O juiz pode.
O mediador justifica isso para o juiz, pede mais um prazozinho e o juiz vai designar, olha, então você pode continuar tentando aí por mais um mês. Claro que pode. Processo civil da instrumentalidade. Processo civil da efetividade. Processo civil que gira em torno da consensualidade. Ok? Então, esses 2 meses não é absolutamente preso, engessado. É que o mediador não tem poder para dar canetada e prosseguir. Mas ele pode pedir que o juiz o faça. Ok? E ele vai remarcando a realização, parte final, desde que necessária a composição das partes. Claro que ele não vai ficar postergando, você não tem como tirar leite de pedra, naturalmente, né? Não vai nem querer perder o próprio tempo dele, de ficar tentando mediação onde não tem êxito, onde as partes já estão irrefutáveis, né? Tá. Parágrafo 3º. A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do advogado. Nós falamos que o réu é citado para comparecer. Artigo 238. O réu é integrado ao processo pela citação. O réu toma ciência do processo. O réu toma ciência do que ele deve realizar naquele processo pela citação. Nós mencionamos os artigos 248, parágrafo 3º, 250, inciso 4º, sobre a citação. A citação deve conter a necessidade do réu comparecer com o advogado, a data que ele vai comparecer, o horário que ele vai comparecer. Falamos isso sobre a citação. Mas e o autor? O autor também faz parte do processo. O autor distribuiu a petição inicial, e vai ter que comparecer à audiência. Como é que o autor vai ficar sabendo da audiência? De quando que ele vai comparecer? O autor também tem que comparecer à audiência. Aliás, o próximo tópico que nós veremos é justamente a necessidade de comparecimento pelas partes. E o autor é uma das partes. Como é que o autor vai tomar conhecimento? Pela intimação. Por que não se fala em citação do autor? Porque seria há uma incompatibilidade nos próprios termos, né? São palavras incompatíveis entre si. Citação do autor. O autor é quem move a máquina judiciária. O autor é quem propõe a demanda. O autor é quem dá ensejo à formação do processo. Então ele não tem que ser integrado. Quando surge o processo, o autor já faz parte dele. A citação é um ato de comunicação. A citação, artigo 238, é o seguinte: é um ato de comunicação processual que dá ciência ao réu do processo e integra o réu na relação processual, porque o réu ainda não faz parte. Já o autor é o extremo oposto. O autor já faz parte do processo, ele não tem que ser integrado. Qual é o ato de comunicação processual que se limita a dar ciência? Que não gera essa integração, que não coloca ninguém no processo. Ele só dá ciência, é a intimação. Então o autor que já faz parte do processo, ele vai ser intimado. E ele é intimado pessoalmente? Não, ele é intimado na pessoa do advogado, como é a regra geral das intimações. Nós vimos que o autor tem que ter um advogado, né? Um dos requisitos da petição inicial é que a petição inicial seja assinada por um advogado. Porque a assistência do autor, das partes, né, pelo advogado é uma capacidade, é um pressuposto processual. É um pressuposto processual de validade relacionado à capacidade das partes. É a chamada capacidade postulatória, que vimos em TGP2 e tratamos novamente aqui de novo, inclusive, nesse semestre. Tá? E aí, percebam, nós já vimos agora aqui, vou até repetir, o artigo 9º e o artigo 10. Tanto o autor quanto o réu devem comparecer acompanhados por advogado. Falei disso ainda agora, né? O máximo que pode acontecer é a parte, tanto o autor quanto o réu, não comparecer pessoalmente. Ela pode nomear um representante. Por uma procuração específica, falamos sobre isso também ainda agora. Ok? Mas veja, falamos do parágrafo 1º, 2º, 3º e pulamos para o 9º. O que nós temos para falar nesse meio termo aí? Vamos tratar do parágrafo 4º agora com os senhores. Nós já mencionamos nesse semestre aqui esse parágrafo 4º. Quando nós estudamos a petição inicial, aparece um inciso na petição inicial que determina ser, entre aspas, um requisito da petição inicial, a indicação pelo autor
do seu interesse em participar da audiência de conciliação e mediação. Lá naquela altura eu mencionei com os senhores, isso não é um requisito da petição inicial propriamente dito. Não é porque tenha ou não tenha essa manifestação expressa do autor pelo seu interesse na realização da audiência, a petição inicial vai ser recebida. Essa é uma exigência que diz respeito não ao recebimento da petição inicial, mas eventualmente à não realização da audiência. E lá atrás eu já havia adiantado que eu vou tratar com os senhores agora. O sistema do CPC, o sistema processual que trabalha inspirado pela consensualidade, ele trata a realização dessa audiência como sendo a regra. Mas não é uma regra absoluta. É uma regra que comporta poucas exceções. E o parágrafo 4º vai disciplinar essas exceções. Eu trouxe o parágrafo 4º como um todo aí, ó. Vamos começar pelo inciso 2º. São duas hipóteses. Vamos começar pelo inciso 2º, porque o inciso 1º tem mais coisa para falar. Parágrafo 4º do artigo 334. A audiência não será realizada. Você pode colocar assim, a audiência apenas não será realizada, porque essa é uma hipótese excepcional. Inciso 2º, vamos pular o inciso 1º. Inciso 2º, quando não se admitir a autocomposição. Veja, se é um ato processual destinado à obtenção da autocomposição, naturalmente, que se a causa, questão jurídica controvertida, não admitir a autocomposição, você não vai cogitar de marcar. Se é um ato destinado à autocomposição, a causa não admite a autocomposição, pois o ato não vai ser realizado. É isso que o inciso 2º está dizendo. O drama que nós temos aqui, a dificuldade que nós temos aqui, é porque no processo civil convencional, você não encontra causas que não admitam a autocomposição. Até mesmo as causas que versem sobre direitos indisponíveis, admite-se uma consensualidade mínima. Por exemplo, a ação de alimentos. Um direito fundamental. É um direito indisponível. A parte não pode dispor do recebimento ou não de alimentos. Se a parte necessitar, ou a outra parte tiver condições de pagar, nós teremos a determinação do juízo pelo pagamento de alimentos. Mas as partes não podem convencionar o valor? Será que se o réu não aceitar pagar 3.000 de pensão, o autor não pode falar que 2.500 é suficiente para ele e quem sabe o réu aceitar? Claro que as partes podem negociar o quantum, o valor dos alimentos, por exemplo. Então veja que aqui admite autocomposição. Nem sempre a autocomposição vai ser sobre tudo. Você pode ter uma autocomposição sobre uma parcela do que é discutido. Então é difícil você encontrar, no âmbito civil, questões que não admitam autocomposição. Na tutela coletiva, nós temos algumas hipóteses, mas mesmo assim é raro. Há quem diga mesmo que não tem no processo civil causas que não admitam autocomposição em nenhuma parcela. O professor Alexandre Câmara diz isso, por exemplo. Não tem no processo civil. Prevalece o entendimento que isso é excepcional. E muitos mencionam a ação de improbidade administrativa. Você pode fazer acordo se o que está sendo discutido é eventualmente um agente público ter roubado dos cofres públicos uma certa quantia, ele tem que devolver aquela quantia. Não se admite autocomposição, né? Então há quem mencione a ação de improbidade administrativa, que é associada ao direito administrativo, naturalmente, como um exemplo das causas que não admitam autocomposição. Agora percebam, a presença do Estado, o ente público, lato sensu, como sendo uma das partes, isso não inviabiliza a autocomposição, tá? Desde muito tempo já a doutrina vem separando o interesse público primário e o interesse público secundário. Aquela indisponibilidade do interesse público do direito administrativo não significa que a presença do Estado no processo inviabiliza a autocomposição, ok? Mesmo que você veja na prática afirmações como essas ainda sendo prolatadas por aí. Isso é equivocado. O professor Diogo Figueiredo Moreira Neto já trabalhava muito bem isso. Nos deixou tem pouco tempo, né, professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, já trabalhava dessa distinção do interesse público primário e secundário. O que é indisponível, que não se pode negociar, é o interesse público primário.
a promoção do bem público. O interesse público secundário, ou seja, a forma como se vai chegar à promoção do interesse coletivo, isso é negociável. Pode ter composição. Claro que a fazenda pública pode realizar acordo. Isso, no mais das vezes, é benéfico até para a fazenda pública. Tá? Então, isso que eu queria falar com os senhores sobre o inciso 2º. Agora, o inciso 1º. Qual é a hipótese mais comum, portanto? Acabamos de ver que o inciso 2º é excepcional, é raro a sua aplicação. A hipótese mais comum da não realização dessa audiência se dá pelo inciso 1º. O que o inciso 1º prevê? Que a audiência não será realizada, a audiência de conciliação e mediação não será realizada quando ambas as partes não quiserem realizá-la. Quando as partes afirmarem para o juízo que não tem como tirar leite de pedra, que elas não vão negociar. Lá no artigo 166 do CPC, nós vimos lá os princípios orientadores da mediação e da conciliação. Lá no artigo 166, vou trazer ele aqui de novo para vocês, já tem lá a afirmação de que a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da autonomia da vontade. Está no meio ali. Um dos princípios é a autonomia da vontade. Então as partes têm que ter vontade de realizar o ato. Só que aqui não basta a vontade de uma das partes para que o ato não seja realizado. Quer dizer, autonomia da vontade. Uma quer e a outra não quer. O que o sistema do processo vai fazer? Vai determinar a realização da audiência. Porque ao mesmo passo que uma não quer, a outra quer. Pela lógica do CPC, é isso que nós podemos extrair. Né? Tanto que o parágrafo 8º vai determinar, parágrafo 8º do 334, vamos trazer ele aqui. Sendo designada a audiência, se uma das partes não comparecer de modo injustificado, a consequência será a multa. O não comparecimento injustificado, seja do autor ou do réu, a audiência de conciliação que foi designada, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica ou do valor da causa revertida para a União, se for justiça federal, revertida para o Estado, se for justiça estadual. Então, eu costumo brincar, o judiciário, o juiz fica ofendidinho. Como assim, eu marquei a audiência e você não veio? Não veio sem dar motivo? Multa. Feriu a dignidade da justiça. O Estado sofreu aspas, dano moral, ficou ofendidinho. Como assim eu mandei e você não veio? Então o comparecimento é obrigatório. A audiência, em regra, vai acontecer. Não basta uma das partes não pretenderem. O que precisa? Pelo inciso 1º do artigo 334. Artigo 1º, mentira. Inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 334. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual. Então, a autonomia da vontade no sistema do CPC deve resultar na vontade de ambas as partes. As duas têm que falar que não tem interesse. Se uma só das duas falarem, vai ter audiência. Tanto vai ter audiência que o parágrafo 8º pune quem não comparecer. Ok? Como é que o autor vai dizer que não tem interesse na audiência? Como é que o réu vai dizer que não tem interesse na audiência? Quanto ao autor, nós já mencionamos. Na verdade, nós já mencionamos quanto ao autor e quanto ao réu. Mas vamos recordar aqui. Quanto ao autor, eu acabei de fazer menção com os senhores do artigo 319, inciso 7º. Então, o autor manifesta o desinteresse na petição inicial. Artigo 319, inciso 7º. Se o autor falar que quer, pois vai ter audiência. Se o autor nada falar, o sistema vai presumir que ele quer. Porque o 319, inciso 7º, afirma que o autor deve indicar o seu desinteresse na petição inicial. E não só o 319, inciso 7º. Também o parágrafo 5º do artigo 334. Então, artigo 334 mais um parágrafo. Parágrafo 5º. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição. Você só preenche ambas as partes
Quando o autor fala na petição inicial e quando depois o réu fala também que não quer. Então a primeira exigência, o primeiro requisito para que a audiência saia de pauta, para que a audiência não seja realizada, é que o autor na petição inicial afirme que não quer. Do ponto de vista cronológico, primeiro o autor fala que não quer. Tá? Aí o autor falou que não quer. O que nós vimos que o juiz faz? O juiz marca. Se o autor fala que quer a audiência, o juiz marca. Se o autor não fala nada, o juiz marca. Se o autor fala que não quer, o juiz marca. Porque para que não tenha audiência, ambas as partes têm que falar que não quer. E o autor, me perdoem a obviedade, é apenas uma das partes. Então, se o autor não fala nada, nós nunca teremos ambas as partes falando que não quer. Se o autor expressamente fala que quer, nós nunca teremos ambas as partes falando que não querem. Mesmo quando o autor fala que não quer, ainda não temos ambas as partes falando que não querem. O que falta? Então, quando o autor fala que não quer, o que falta? O réu peticionar. É uma petição simples. O réu peticiona por petição simples, dizendo que não tem interesse. É o final do parágrafo 5º. E o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência, contados da audiência. Já é um novo prazo. Nós trabalhamos lá atrás com um prazo de 30 dias. Qual é o prazo de 30 dias? Da designação, quando o juiz vai marcar a audiência. Da designação, do agentamento, da marcação da audiência pelo juiz. 30 dias. Vimos um prazo de 20 dias para o recebimento da citação. Eu falei com os senhores, o réu tem que ter um prazo para pensar no que fazer. E esse pensar no que fazer, tendo o autor dito que não quer a audiência, esse pensar no que fazer é, inclusive, ele peticionar dizendo que não quer comparecer à audiência. E quanto tempo que ele tem que fazer? 10 dias de antecedência. Todos os prazos são prazos de antecedência. O juiz marca para frente. Então você olhando para da audiência, você olha para trás. O juiz tem que 30 dias antes ter marcado a audiência para que ela possa ocorrer. Não pode ser menos de 30 dias. Você está na data da audiência para saber se ela pode ser realizada ou não. Você olha 20 dias para trás se o réu recebeu com 20 dias de diferença a citação. O réu peticionou, você olha da audiência para trás. Ou seja, o réu tem que observar, já tendo a audiência designada, porque ele na citação recebe quando que vai ser a audiência. Ele tem que falar que não quer audiência com pelo menos 20 dias de antecedência. Ele pode peticionar com 15 dias? Pode. Pode peticionar com 20 dias? Pode. O que ele não pode é peticionar faltam 2 dias. Menos de 10 dias. Tá? Então, como é que o autor manifesta o desinteresse? Pela petição inicial. Como é que o réu manifesta o desinteresse? Por uma petição simples, que deve observar o prazo de 10 dias de antecedência em relação à audiência. Ok? Agora vejam, tem mais coisa para falar. Porque quando a lei fala autor, réu, ela está se referindo, na verdade, ao polo ativo e ao polo passivo. Porque pode ser que no polo ativo tenha apenas um autor, como pode ter mais de um autor. Pode ser que no polo passivo tenha um réu, como pode ter mais de um réu. Como é que é esse fenômeno de mais de um autor, mais de um réu? Litisconsórcio. O litisconsórcio significa a pluralidade de partes. Vejam lá do artigo 113 e seguintes do CPC. E nós estudamos aqui isso em TGP 2. Ok? Em havendo litisconsórcio, uma pluralidade de autor, uma pluralidade de réus, para que você retire o feito de pauta, para que a audiência não seja realizada, os senhores acham que basta um deles falar que não quer ou tem que todos falar que não quer? Tem que todos falarem que não quer. Aqui, nós vimos que a regra no CPC é a realização da audiência. O Estado está meio que forçando a realização da audiência. Está estimulando / forçando a realização da audiência. Em que pese a autonomia de vontade das partes, tem que ser uma autonomia de vontade de todas as partes envolvidas. Do autor e do réu. 2 autores e 2 réus. Quanto aos autores, mesmo que haja litisconsórcio, sem autores, quantas petição inicial nós teremos? Uma só.
que os autores se juntam para juntos darem início ao processo, por uma petição inicial só. Então, independente de quantos autores são, 1, ou 100, 10, sendo um autor singular ou uma pluralidade de autores, vai ser uma petição inicial só. E vai ter uma afirmação só, se quer ou se não quer a audiência. Ok? Se querem ou se não querem a audiência. O que pega é o litisconsórcio passivo. Porque no litisconsórcio passivo, os réus serão citados separadamente. Imagine uma demanda com 10 réus. Como é que nós não teremos a audiência? Quando o polo passivo todo peticione que não quer. Então não adianta o autor na petição inicial ter dito que não quer. Não adianta 9 dos 10 réus terem peticionado dizendo que não querem. Se um nada fizer, vai ter audiência. Porque quando o 334, parágrafo 4º, inciso 1º, diz que a exceção é quando ambas as partes manifestam, na verdade ele está querendo dizer polo da demanda. Quando tanto o/os autores, quanto o/os réus disserem que não quer. Isso está expressamente previsto no parágrafo 6º do artigo 334. Já temos aí mais um dos parágrafos. O parágrafo 6º do artigo 334. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. Foi isso que eu acabei de falar para os senhores. Ok? Então, nós viemos do artigo 334, vimos o caput, fomos até o parágrafo 6º. Deixa eu aproveitar e pegar aqui o parágrafo 7º. Parágrafo 7º que tem tudo a ver com esse momento atual que estamos vivendo. Ele prevê que essa audiência de conciliação ou mediação pode ser realizada por meio eletrônico. Isso é o que nós temos para hoje, né? Inclusive o CNJ está editando atos aí, autorizando, estimulando os processos 100% virtuais, né? Processo 100% virtual, nós já temos o processo eletrônico, né? Que diminui a necessidade do advogado comparecer ao fórum. O processo 100% virtual é aquele em que as audiências também se darão de um modo virtual. Isso está sendo pensado, isso está sendo estimulado, isso já foi inclusive autorizado pelo CNJ. Não significa que amanhã isso já vai ser assim, nem semana que vem, nem mês que vem, nem ano que vem. Mas já é algo que está sendo idealizado e está sendo implementado de pouquinho em pouquinho. Mas desde 2015 o legislador disse, quando nem se cogitava de coronavírus, de pandemia, o legislador já tinha dito que é possível que essa audiência seja realizada por meio virtual, por videoconferência, por meio eletrônico. Ok? Vou fazer mais uma pausa aqui então.